Boa tarde, pessoal. Como estamos? Qualidade de conexão. Meu Deus do céu, tá falando que a minha internet não tá boa. Meu Instagram tá avisando que a minha internet não tá boa. Já vou pedir o marido para dar uma olhada. Marido, dá uma olhada na minha conexão, que tá falando que a internet não tá boa. Marido, eu já comecei minha live. Aqui, eu já comecei a live e o Instagram tá avisando que a minha internet tá ruim. Você pode ajudar? Dar uma olhada? Então tá. Você vai ficar aqui. A Apolo acabou de entrar. Obrigada, gente. A Apolo acabou de entrar aqui. Não era pra ter entrado, que eu fico presa aqui dentro do quarto pra falar com vocês e depois fica querendo sair. Como é que vocês estão? Tudo bem? Animados? Olha, o bate-papo de hoje vai ser incrível. A Sami, que é uma arquiteta talentosíssima, aceitou bater esse bate-papo com a gente. Daqui a pouco ela tá chegando. Acho que ela já chegou. Ah, ela já tá aqui. Vai chegando um monte de gente e eu não consigo acompanhar. Mas ela já chegou, já tá conectando. Ê! Muito Tudo bem? bom! Tudo jóia, tudo jóia. Tô muito feliz, viu? Muito, muito, muito feliz. Eu também. Nossa, vocês estão me ouvindo bem? Você está me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Hoje eu tô sem Tá. fone. Meu Não, tudo celular tá bem. É que eu descarregando. coloquei o fone hoje e como eu tô com com essa blusa aqui, daí eu não queria que atrapalhasse. Se atrapalhar, vocês me avisam, tá? Tá bom, tá bom. Tudo E bem eu com você? também. Se ficar ruim o som, vocês me avisam. Tudo jóia. Você viu que começou aqui a live meio conturbado, né? Eu pedi, não sei se você viu, eu chamando o marido para poder ver a internet, porque eu comecei aqui a live e o Instagram falou que estava pausado por conta da má qualidade de conexão. Nunca tinha acontecido isso. Aí vai acontecer logo Mas agora. tá Aí, acontecendo. A gente também às vezes tem alguns probleminhas com a conexão, porque o pessoal tá usando bastante também. pois Eu acho é, que algumas interferências estão aparecendo também que não parece. existiam. Eu não sei mais. Teve uma vez, estava fazendo até com a Patrícia da Doma Arquitetura, a gente começava a cair, até que a gente desistiu, acabou que até hoje não fiz a live com ela. A gente tem que se organizar aí para fazer. Mas vamos falar de Ah, ela é nós. uma querida também, né? Ela é uma fofa. Vamos falar de nós, de sustentabilidade. Gente, é tudo de bom poder falar com a Sami sobre sustentabilidade. É uma referência nisso, ó, mas é muita coisa. E aí, Sami, eu queria que você se apresentasse para quem ainda não te conhece e fala um pouquinho de você. Então, tá bom. Eu sou a Sami Meira, eu sou sócia do Felipe Boni na Ugreen e nós somos uma plataforma de de ensino em sustentabilidade para a construção civil. Então, a gente tem vários cursos que a gente montou, eu e o Felipe, e agora até a gente cresceu um pouco a equipe, foi muito legal isso. Que bom. Porque isso quer dizer que as pessoas, né, estão mais antenadas com a sustentabilidade. Então, isso para nós foi um presente esse ano. Muito bom. Então, tudo isso é o que a gente aborda na Ugreen, né? Então, a gente trabalha a sustentabilidade dentro da construção civil e acaba tocando em tudo que a construção civil tem de interferência na nossa vida. Então, a questão de materiais, que a gente vai falar hoje, e também a questão de saúde. Então, a gente vem tratando bastante desse assunto. E essa é a Ugreen. A Ugreen trabalha com essa questão da plataforma, em termos de cursos, e a consultoria. Então, hoje a gente também presta consultorias para empresas que estão no ramo da construção civil, e hoje a gente já chegou na indústria pela questão de materiais. Muito bom. Eu sou arquiteta, então só agora voltando um pouquinho, esse é o meu presente, né? Voltando um pouquinho, eu sou arquiteta. Eu me formei nos Estados Unidos, na Florida Atlantic University. Durante o período que eu morava lá, eu estudei arquitetura. Morei 11 anos, quase 12 anos nos Estados Caramba. Unidos. Então eu tive uma oportunidade de me formar e trabalhar nesse mercado. E foi lá que eu entrei em contato com sustentabilidade.
A sustentabilidade entrou na minha vida um pouquinho na fase da universidade e depois a gente foi migrando para a questão mais profissional, né? Foi aí que eu comecei a me interessar mais pela sustentabilidade, a estudar mais sustentabilidade. Então, com tudo isso, eu acabei trazendo mais interação com isso. E fui me aperfeiçoando. Eu não tenho nenhum doutorado, nem nada disso, mas porque eu sou muito fã do que a gente faz na Ugreen, que são cursos que você pode ir colocando em prática. Então, eu estou sempre me renovando, sempre colocando cursos no meu currículo para que eu possa trazer mais conhecimento e estudar mais também a questão da sustentabilidade em vários âmbitos. Vou te falar uma coisa, tá? Meus amigos doutores que não me escutem, ou que me escutem mesmo. Você tem muito mais conhecimento e passa e sabe transmitir. A galera daqui a pouco vai saber, porque eu sou fã mesmo, tá, gente? Descarada. Você Obrigada. passa a informação de uma maneira muito leve, muito bacana, muito certa, sabe? Assim, objetiva. E muitos doutores não fazem isso, né? Então o negócio de não ter doutorado é apenas um título a menos, né? Porque essa sua especialização é bem bacana. Deixa eu só me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu sou a Isa Valadão, sou engenheira civil. Então, aqui, mais uma vez, eu gosto dessa parte também de uma engenheira civil falando com uma arquiteta. Eu acho isso muito legal. E eu tenho eu tenho 20 anos de carreira e grande parte dela pautada na área acadêmica. Eu fui fazer um mestrado, doutorado, pós-doutorado, dentro da área de materiais ligadas à área da engenharia civil, né? Mas não trabalhava com revestimento. Quando eu voltei para o Brasil, eu estudei na Itália, quando eu voltei para o Brasil, eu quis trazer esse conhecimento de materiais, de resíduos, que foi exatamente a parte do meu pós-doutorado, para dentro da construção civil. Então, me chamou muito a atenção a parte de colocar resíduos dentro dos elementos básicos da construção. Como a construção ainda e principalmente lá naquela época, há uns 8 anos atrás, mais ou menos, quando eu voltei, ainda era a construção com alvenaria, né? Então, fui trabalhar com tijolo. E até dinheiro coloquei dentro do tijolo, sabia, Sâmia? Eu te falei, acho que eu te contei, né? Tu me contou essa história. Gente, que maravilha isso. Foi muito legal. O meu pai é funcionário aposentado do Banco Central e aí ele tinha uma proximidade um pouco melhor, né, com algumas pessoas que me possibilitaram fazer essa pesquisa e foi, assim, uma experiência muito incrível. E eu dei sorte de ter alunos incríveis também do meu lado, engenharia civil e arquitetura. E a gente desenvolveu um projeto que gerou até um livro. E esse projeto me deu alguns prêmios, me deu uma visibilidade nacional e internacional. E aí eu fui para lá de casa como convidada primeiro, né, para apresentar o projeto do tijolo. Depois eu fui algumas vezes ainda como convidada e acabei virando consultora deles, o que para mim foi uma grata surpresa e experiência também. E aí hoje eu sou consultora de algumas marcas de materiais de construção, não apenas de revestimento, e estou à frente, junto com alguns outros sócios, de uma construtora aqui no interior do estado do Rio, que prima pela construção sustentável. Digo para você que não é fácil, amiga. Não é porque as pessoas não querem saber da sustentabilidade. O cliente final quer saber que ele vai pagar menos. Ele não quer saber o que ele vai contribuir de positivo para a saúde dele, por exemplo, né? Porque ser sustentável, no final das contas, gente, contribuir para si mesmo a saúde. Quanto a gente tem percebido essa necessidade nesses últimos meses, né? Nesses últimos dias aí. E é sobre isso que a gente vai tratar hoje. Aí chegamos no hoje, né? Isa, peraí, deixa eu te interromper só um pouquinho. Eu cometi um erro. Eu entrei com meu perfil aqui e o pessoal da Ugreen tá esperando essa nossa live. A gente pode... vai lá. A gente pode mudar, eu vou sair aqui rapidinho e eu vou entrar de novo. Pode, pessoal, me espera, por favor. Desculpa, eu acabei de perceber isso. Quem tiver aqui pelo perfil, pode ir saindo, Sâmia. Quem tiver aqui pelo perfil da Sâmia, faz o seguinte, gente. Sai
e entra lá pelo perfil da You Green. Até escrevi como é que ela falou, porque ela fala inglês tão bem, né? Eu não falo assim, não. E You Green. Aí vai lá e acessa no perfil dela, no perfil da You Green. Olha só, se tiver algum aluno da UF aqui, que eu vi que entrou um monte de gente que eu não conheço, se tiver algum aluno da UF, por favor, façam um favor e a gentileza de colocarem uma hashtag aí, aluno UF, para que eu consiga... Achei. Tá aqui. Para que eu consiga ver vocês. Eu sei que tem um monte de aluno que falou comigo hoje e que falou que estaria aqui por conta do curso que a gente vai fazer. Ela entrou. Voltei. Ai, mas é esse negócio de mais de um perfil, né? Oi, Fabi! Beijo, Fabi! Fabi é uma amiga querida, uma arquiteta lá de Brasília. Olha, eu tenho alguns alunos aqui, Sami, da UF. Eu dou aula na UF, né? E eu dou aula na UF, até ano passado, eu era do Departamento de Meio Ambiente. E esse ano, já na virada do ano, eu mudei para o Departamento de Engenharia Civil. E hoje, assim, isso para mim é muito importante, porque eu consigo desenvolver melhor as pesquisas dentro da UF, porque eu fico mais associada à área de materiais de construção, lá ao laboratório, aos alunos diretamente. Então, tem um monte de aluno colocando ali hashtag aluno UF, porque eu pedi para eles se identificarem, porque eu estou preparando um curso de materiais de construção sustentáveis. É o nome da nossa disciplina esse semestre. E aí, enquanto a disciplina não começa, eu estou preparando o curso online, mas é um curso básico, bem inicial, é a versão 01 para esse curso, mas está sendo feito com muito carinho. E esses alunos que estão aqui, porque eu avisei a eles, alguns entraram em contato comigo por e-mail, quem não entrou pode entrar pelo direct. E eu fico muito feliz de conseguir mudar uma pessoa. Imagina um monte de aluno futuro engenheiro. Então, exatamente, esse trabalho é muito importante e esse trabalho base é bem importante também, porque querendo ou não, isso a gente percebe quando a gente faz alguns materiais na Ugreen. A gente percebe que todo o material é válido. O material base é válido, o material intermediário e o material mais avançado. A gente às vezes é acionado como um especialista ou alguma coisa assim na questão de consultoria, mas a gente não pode esquecer que a gente precisa estar formando sempre novas mentes, sempre as pessoas precisam iniciar em algum ponto, e esse início é muito importante que ele seja uma boa base, porque você começar às vezes pegando uma informação muito complexa que você não entende, a tendência é desistir. A tendência é que você não queira participar dessa complexidade de informação, porque é muito trabalho, é muita coisa, não entendo, não peguei desde o começo, melhor eu nem vou fazer. Então, com certeza, tem essa importância da gente ter todos os níveis e a gente ter informação de qualidade em todos os níveis. Então, eu tenho certeza que você está no pensamento certo em colocar esse primeiro passinho e principalmente nessa formação, porque também eu entendo que o currículo da construção civil está mudando e essa questão da sustentabilidade precisa ser inserida no começo como base, não como uma matéria a mais ou uma coisa que seja um adereço à arquitetura, ela é parte íntegra da arquitetura, né? É bem isso, eu acredito muito nisso. Então, para quem entrou agora, eu sou a Isa Valadão, estamos conversando com a Sami da Ugreen, tá certo, Sami? Ugreen. Isso, Ugreen. E se tiver algum aluno da UF entrando, por favor, se identifique com a hashtag aluno UF. Até coloquei agora, porque eu aprendi a fixar o comentário, sabe, Sami? Então, eu tô toda... descolada. Ó, você tá descolada, mais descolada que eu. Quem faz essas coisas nas nossas lives são o Felipe. O Felipe, né? Gente, eu sou uma avó da arquitetura não, da tecnologia. Da arquitetura também, mas eu não quero falar sobre isso. Eu sou uma avó eu sou uma avó da tecnologia. Nossa, o que eu evoluí com o Felipe não tem precedente. Mas a gente percebe que ele é um pouco mais avançado, mas a gente pula essa parte. Vamos falar do que a gente entende, que é a sustentabilidade? Vamos começar falando para esse pessoal quais são os princípios dessa sustentabilidade?
Então, eu coloquei aqui um esqueminha que eu gostaria de compartilhar, de conversar com vocês sobre isso, né? Então, eu montei meu esqueminha aqui, de vez em quando eu dou uma olhadinha para eu não... Tá, Eu não falo tem problema. demais, tá? Então, eu adoro Se me tiver perder. alguma foto que você queira que eu insira, você me fala que eu coloco aqui. Tá, agora ainda não, mas eu quero Tá. fazer uma pequena provocação para vocês, né? Então, Oba. primeiro, eu, a gente tem que pensar, e esse dói um pouco no coração a gente falar, mas eu sempre procuro iniciar pelo mais dolorido. E o mais dolorido é, para a gente produzir, nós temos que ser destrutivos. Por Olha mais isso, gente. sustentável que a gente seja, por mais sustentável que a gente tente criar uma cadeia, o ser humano, para ele viver na sociedade que nós criamos hoje, existe destruição. Então, nós temos necessidade de espaço de armazenamento, nós temos necessidade de recursos naturais, nós temos a necessidade de processamento de produtos, então, tudo isso tem um impacto. Nós temos hoje químicos que nós inserimos em vários nas diferentes cadeias que nós estamos trabalhando. E nós temos que também entender que nem todo ser humano é louvável. Então, o problema do ser humano não ser Doído isso, né? louvável é bem doído, porque nem todo ser humano ser louvável tem a implicância de que ele, às vezes, está produzindo sem se preocupar com o meio ambiente, que às vezes ele está produzindo com uma matéria-prima que não deveria estar sendo extraída ou que está em perigo, ou que ele pode estar utilizando nessa produção mão de obra escrava ou infantil. Então, nós precisamos conviver e eliminar ao máximo esse tipo de produção, esse tipo de cadeia de materiais Perfeito. e de produtos. E incentivando a produção sustentável e incentivando o que nós chamamos de produção sustentável ou com esses parâmetros, a gente tem a possibilidade de eliminar essas pessoas do mercado. Porque, infelizmente, Fantástico. essas pessoas existem, elas possuem dinheiro e elas conseguem se manter nesse mercado, enquanto nós não temos um conhecimento mais avançado, enquanto nós não temos uma cobrança maior da nossa parte. Eu tenho uma tia que ela fala que para que os maus prevaleçam, basta que os bons não façam nada. Então é mais ou menos Perfeito. isso, né? Exatamente. E na Gostei construção muito. civil, por muito tempo, a gente ficou sem questionar ou fazendo o que precisava ser feito, ou justificando o que precisava ser feito dessa forma, ou que era mais fácil, ou que ninguém estava vendo. Só que hoje nós não temos mais essa desculpa, nós temos ferramentas, nós temos conhecimento e nós precisamos disseminar esse conhecimento e aprofundar todas as pessoas que estão envolvidas na construção civil nesse conhecimento. Então, é bem importante que a gente tenha essa crítica, né? Essa autocrítica que nós precisamos ter uma meia-culpa aí, que nós também incentivamos como raça humana, não digamos Como assim, raça nós humana, pessoas, como raça humana, nós independente. incentivamos uma arquitetura que não foi muito prestativa para o ser humano em algumas épocas. Então, nós temos que pensar aí na questão da sustentabilidade com relação aos tóxicos, né, que são os químicos que nós estamos trazendo para o nosso ambiente interno, essa contaminação, a questão do trabalho injusto e escravo ou infantil dentro dos produtos que nós estamos trazendo para esse meio ambiente construído, a questão da contaminação que esses produtos trazem, seja no processo ou seja na destinação, né? E aí a gente já fala sobre destinação também, que esses materiais precisam de uma destinação adequada. Isso. Quando a gente pensa em materiais, a gente fala bastante sobre materiais pequenos, mas o material grande também, a flexibilização da arquitetura, como que a gente consegue reaproveitar esses materiais, como reinserir esses materiais na cadeia. Perfeito. Isso faz parte da nova construção. Né? Coisas um novo que não... conceito, né? Aproveitando que o pessoal está falando do novo normal, né? Do novo normal.
Vamos ver se a gente consegue inserir essa parte da sustentabilidade mais presente dentro desse novo normal, né? E aí, Exatamente. isso tudo que você está colocando tem já a ver, a gente consegue fazer esse link com a parte de qualificação? Como começa essa questão da qualificação? Sim, sim. A gente começa a qualificar isso quando a gente começa a qualificar a empresa em si, né? Então a Aham. gente tem alguns produtos que são, digamos assim, vamos dizer que eu tenho um quadrante aqui e eu posso colocar nesse quadrante 4 tipos de empresas. Vamos dizer que eu Tá, vou qualificar toda a indústria em 4 tipos. tá. Então, nós temos aí essa empresa que ela não é. Ela tem uma aura muito boa, um propósito muito bom, mas ela não torna o produto dela viável e ela não torna esse produto que seja comercializado. Vendável. Vamos Não é falar vendável, vendável. exatamente. Ele é muito conceitual e não é vendável. Tá. Então nós temos essa Da primeira primeira. indústria. Depois nós temos o normal, que é aquela indústria que já está acostumada com. É o status quo, né? Aquela indústria que já está acostumada A maioria. com a maioria, faz de qualquer jeito, mas está feito, mais ou Aham. menos, né? Segue a legislação, mas está ali naquela não muito preocupada. Tem a indústria que é bem competitiva, que ela acaba se destacando com algumas Certo. coisas que ela coloca à frente, que ela está disposta a fazer mudanças durante esse processo e que ela cresce dentro desse processo. Então, Hum, essa é uma indústria que a gente gosta de incentivar também, porque ela tem potencial, ela tem tradição, mas ela tem aquele potencial, aquela mente aberta de mudanças, de que perfeito. você está sempre evoluindo e tem a que já nasce inovadora, né? Uhum. Ela já chega com o produto inovador da época pronto e no melhor dos mundos. São Perfeito. menos, a maioria ela fica nessa parte mais competitiva e evolutiva e menos na questão de inovação. A que nasce inovadora com sucesso já é um pouco mais difícil. Mas então eu qualificaria. Tá ligado mais às startups, às construtecs? Exatamente, Tá, essas startups que elas já nascem com um conceito e viabilização boa desse produto. Então tá, ela não fica muito tempo patinando com isso, ela tem uma aderência rápida das pessoas, as pessoas entendem o conceito, as pessoas entendem toda essa informação que ela está transmitindo, porque isso é muito tá, importante também, você comunicar com o teu cliente e ele entender essa ideia e ele trazer isso para dentro. É tá. aí que você fideliza o cliente, que o cliente passa esses produtos adiante, sejam em qualquer nível de produtos, né? Desde o produto menorzinho até um produto grande que seja uma construção completa, né? Então, Perfeito. falando nesse sentido. Então, essa qualificação da indústria leva a gente a entender que elas acabam interferindo daí em vários tipos Tá. de impactos, né? Então, eu não sei se eu te enviei aí uma Enviou umas imagenzinha. imagens. Me fala como é que ela é. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o nome da É a que tem imagem os para negocinhos você. azul, mas eu não vou conseguir ver a imagem. É essa, não? Pode puxar essa imagem, então, mas eu vou falar um pouquinho antes. Pode deixar essa imagem um pouquinho ali na tela e eu vou Eu tô explicar agora. cobrindo, né, uma parte dela, mas tudo bem, né? Não faz mal, mas eu falo dela aqui. Tá, Mas assim, a gente entendendo que os produtos eles tocam em vários pontos da cadeia, né? Então ele uhum. vai passar sobre recursos naturais, depois ele vai passar por emissões, a questão de ui, tá tudo bem? Deu uma Tá, interrupção aqui. deu, mas já voltou. Dá pra ver. Oi. Ai, gente, Ida, parou de novo. parou de novo? O que Vai que tá falando, acontecendo? vai. Agora já tô te ouvindo. Pode ir. Ninguém vai embora, fica aí. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Então, Deus. Peraí, deixa eu aproveitar a interrupção. Quem de aluno da UFSC? Eu já tô vendo que tá escrito aí, tem mais alguns. Não esquece, quem chegou agora, coloca ali hashtag aluno UFSC, é para eu poder saber que vocês estão aqui na área, hein, gente? Vai, desculpa, Sami. não, imagina, imagina. Então, a questão
da gente entender que a gente está passando, então, por vários momentos aqui da indústria, né? Então, a indústria ela vai tocar nesse ponto de eficiência energética, de qualidade de vida e depois o dinheiro. Então, as pessoas, o dinheiro é o que as pessoas menos têm vontade de falar, né? Então, quando a gente fala sobre meio ambiente, a gente está cuidando do planeta. Quando a gente fala de pessoas, a gente está cuidando desse âmbito social. E sim, a indústria ela tem que ter todo esse cuidado, ela tem que estar cobrindo todo esse leque. Quando a gente fala sobre economia, a economia em torno da sustentabilidade ela é muito importante, porque para você ter todos esses cuidados, você tem que ter recursos financeiros para viabilizar. Então, você ter essa informação sobre um produto que talvez seja um pouquinho mais caro que o outro, que tal avaliar o outro por que ele é tão barato, não esse por ter esse valor, né? A gente requalificar materiais ou produtos com relação ao que eles trazem de valor para nós como pessoas, né? Com relação à nossa saúde. Né? Produtos e exatamente. Serviços. Bom, produtos e serviços. Na área da construção, a gente se depara muitas vezes na hora de fazer o orçamento, né? Composição de preço. Às vezes, a gente vê algum grupo perder, de repente, uma concorrência para um outro que não valoriza o seu funcionário, que não paga um seguro, que não dá os direitos para aquele funcionário, e é por isso que ele consegue cobrar mais barato, né? Exatamente. Ou então ele faz mais ou menos, né? Ele tem aquela coisa incompleta também. Quando a gente faz alguns orçamentos de consultoria também, a gente pensa justamente quando eu aprendi a perguntar qual é o escopo. Porque às vezes o pedido de consultoria vem numa pergunta, ele não vem com um escopo bem definido. E cada um responde essa pergunta de uma forma. E eu aprendi que muitos dos concorrentes, às vezes, podem responder essa pergunta de uma forma incompleta, mas está respondido. Então, a gente aprender a perguntar sobre o escopo, e isso volta daí para a pessoa poder comparar banana com banana, não banana com banana, exatamente, perfeito. E isso também tem a ver com materiais. Isso acontece muito na construção civil, onde a gente ainda não tem um leque muito grande de produtos sustentáveis, então a gente acaba fazendo isso com materiais. A gente coloca um material sustentável a ser comparado com um concorrente que não tem um mínimo de sustentabilidade, mas como não tem outro, ele entra ali naqueles 3 orçamentos necessários para que você insira na obra. E a justificativa é muito incorreta quando a gente faz isso, porque a gente não está sendo justo com o que esse material ou esse produto está trazendo de benefício para a obra. Então, é muito importante a gente aprender a qualificar a economia do produto em termos de não só na questão do que ele traz para nós imediato, né, de função, mas também do que ele agrega no todo. De valor. Exatamente. E a questão que a gente tem que avaliar também é exatamente o que você colocou aí na tela. O que eu quero começar a qualificar aqui a questão de materiais e produtos quando a gente coloca isso na tela? O lado esquerdo, vocês estão vendo ali produtos com um ciclo biológico. Então, a gente começa a avaliar a sustentabilidade dos materiais, primeiro, que ciclo que eles estão. Porque existem materiais que são mais simples, quando a gente está falando de terra, madeira crua, a palha, o bambu. Quando a gente está falando sobre esse tipo de material, a gente está falando sobre esse ciclo biológico, onde a gente tem uma diferente avaliação de materiais que podem ser também materiais técnicos e sustentáveis. Então, a tecnologia também está dentro da sustentabilidade quando esse material é produzido de forma correta e a função dele também tem esse propósito, né? A questão de sustentabilidade. Então, por que eu quis colocar essa imagem? Para as pessoas aprenderem a avaliar também, e não porque a gente também tem uma tendência. Metade, mas tudo bem. Não, mas é só para ilustrar mesmo essa divisão. Eu vou colocar no Stories depois, viu? Isso, essa é uma imagem que a gente utiliza
ela é utilizada na certificação Cradle to Cradle, que é uma certificação para produtos, é uma certificação internacional. Eu diria que é a Ferrari da certificação de produtos, né? Que são produtos que são avaliados em toda a sua cadeia, desde a matéria extraída até o seu descarte e reinserção. Né? Então, o Cradle to Cradle são produtos que são reinseridos dentro da nossa cadeia. E eles fazem essa diferença porque os produtos de matéria biológica, eles acabam sendo reinseridos de uma forma diferente no meio ambiente, ou sendo absorvidos, sendo transformados durante esse processo. Então, a gente avaliar a sustentabilidade desse material enquanto ele dura e quanto ele volta para o meio ambiente. Quando você trabalha o material técnico, desse ciclo técnico que eles chamam, seria um material que ele precisa de uma reciclagem ou ele precisa de uma transformação maior, mas ele pode ser reaproveitado. Então ele tem uma refabricação, digamos, ou uma reinserção num outro ciclo de uma outra forma. Ele não consegue ser absorvido pelo meio ambiente, mas ele consegue ser absorvido pela cadeia. Sim. Pela cadeia ele muda a sua produtiva. Forma, muda a sua estrutura, mas ele está ali dentro sendo reaproveitado, reciclado, né? Não. Reaproveitado, exatamente. Ele pode, às vezes é um produto que requer apenas uma manutenção e ele já pode voltar para o usuário, ou ele precisa de uma pequena reestruturação, talvez ele possa precisar de reuso, ou daí a completa reciclagem, e daí ele pode se transformar em algo completamente diferente, mas ainda assim reinserido. E daí você vê ali essas diferentes abinhas que acaba fazendo esse desenho, é a qualificação de quantos processos ele pode necessitar para ser reinserido, mas ele volta. Ótimo, ótimo. Muito legal isso. Então, isso é bem importante. Eu posso usar isso na minha aula? Na aula? Pode, esse material ele está disponível. Isso, esse material ele fica disponível no site Cradle to Cradle, que é o site da certificação. Então, esse material é de uso para as pessoas. Eu acabo recebendo... Isso. Eu acabo recebendo esse material já no meu e-mail, porque eu recebo... eu faço parte, né, como catalisadora de materiais sustentáveis e desse tópico. Eu acabei tendo um curso com eles também, uma especialização com eles, então eu recebo alguns materiais. Legal. Mas eu acredito que esse slide em particular esteja realmente disponível a todos no site deles. Tá, valeu. Agora, a gente acabou de falar dessa imagem? Sim. Agora a gente pode mudar para aquela imagem dos quadradinhos, se você quiser. Dos quadradinhos. Os quadradinhos tão bonitinhos, esse daqui do quadradinho. Aí. Também. Essa, né? Isso. Tá. Então, atrás da Isa ali, para quem não viu, é só aquela imagem ali, ela só fala da reutilização, mas eu vou falar de todos ali. Tá. Então, daí a gente passa a tentar reconhecer esses materiais, né? Então, a gente já qualificou a indústria, a gente qualificou esses ciclos, né? Então, a gente já sabe o tipo de indústria que a gente tem, a gente já sabe o tipo de ciclo que a gente tem em termos de sustentabilidade, e agora a gente vai passar a reconhecer esses materiais. Então, o que eu devo estar olhando nesses materiais que são interessantes, o que deve chamar a minha atenção? Então, quando a gente fala, a gente dividiu nessas 5 qualidades, nessas 5 categorias, que é a questão de saúde. O que esse material... E a questão de saúde, a gente está falando da interação com o consumidor, mas a gente também está avaliando dentro desse processamento. Se, de repente, as pessoas que estão interagindo com esse material, elas estão sendo expostas a algo tóxico, elas, né, dentro da fábrica, isso é um cuidado, é uma coisa que não expõe o trabalhador. Então, todo esse processamento também faz parte da saúde do material. Bem interessante pensar nesses 2 pontos da saúde, né? Então, a saúde dos materiais, você entende que a procedência deles é essa procedência química. Quais são os químicos? Se esses químicos são tóxicos. E, gente, a gente tem... uma gama muito grande de químicos inseridos
na nossa cadeia produtiva. A gente tem qualificados mais de 82 mil químicos E no isso, mundo não sabia inteiro. isso tudo. No mundo inteiro a gente tem mais de 82 mil químicos qualificados, isso registrados, desses 82 mil, apenas, se não me engano, são 6 mil químicos. Deixa eu só conferir essa informação aqui para você, mas eu acredito que sim. São 6 mil químicos que são acompanhados de perto. Então é muito pouco desses químicos que são Não é nem acompanhados de 10%. perto. Não é nem 10%. Então, essa questão da gente ter o acompanhamento desses. E outra, o acompanhamento desses químicos é feito de uma forma isolada. Fora, eles não têm todo um acompanhamento de quando eles interagem. Exatamente, reação com outros produtos, com outras situações. Então, assim, a questão dos químicos é muito importante que a gente esteja cobrando isso da indústria, porque esse acompanhamento deve ser feito por cada indústria. É possível que cada indústria tente se alongar um pouco na pesquisa dos seus materiais e se aprofundar mais nessa questão de qual é a importância de conhecer tudo que você está inserindo isso nos seus materiais. Então é muito importante, nos seus produtos, né? Então é muito importante essa cobrança da gente com relação a produtos. A gente hoje já aprendeu a cobrar a indústria alimentícia, né? Hoje a gente tem lá a nossa tabelinha de alimentos, onde a gente tem quanto de gordura tem, quanto de sódio tem, e quanto mais a gente se interessa, mais a indústria alimentícia responde, porque eles sabem que nós estamos preocupados com a nossa saúde. Isso é para todos os produtos, deveria ser para todos os produtos. Essa tabelinha, né? Essa questão de análise maior da saúde. E esses outros quadradinhos, a gente pode falar. Eu tô preocupada já com a hora, tá? Desculpa eu estar te cortando um cadinho. Não, imagina, a gente já temos 20 minutos somente faltando. A gente tem muita coisa para falar ainda. Vamos falar dos outros quadradinhos. Então, a questão de energias. Qual é o tipo de energia empregada na fabricação, né, desses materiais, o gerenciamento de água que é feito nessas indústrias. Tudo isso a gente pode cobrar de uma outra forma, que é a análise de ciclo de vida, que eu vou falar daqui a pouquinho, mas também não vou me alongar muito. A reutilização de matéria-prima, se existe muito desperdício no processamento para criar esse produto, e existem materiais que existem um desperdício maior e outros menores. Isso é uma cobrança que deve ser feita também. E a gente já falou daí a questão do trabalho, né? De como é feito esse trabalho, um trabalho justo e social e legal. A questão da sustentabilidade com a questão do trabalho é muito importante a gente entender também a influência na cultura. Porque a gente gosta de marcas internacionais, a gente entende que é importante indústrias internacionais vir para o Brasil, está fabricando localmente, mas a gente tem que entender como é a inserção dessas indústrias na nossa cultura. Porque hoje a gente não fala muito claramente sobre esse pilar da sustentabilidade, mas a preservação cultural é muito importante também. Essa indústria entender a cultura do local para que ela possa estar endereçando esse produto para uma cultura local ou que ela possa estar sendo inserida na nossa cadeia produtiva ou no nosso mercado de uma forma respeitosa. Então, isso também é sustentabilidade. Então, é isso. Essa questão de todos esses itens que nós falamos, eles compõem um material sustentável. Eu tenho capacidade de estar estudando tudo isso, de estar analisando tudo isso? Talvez não. Algumas coisas a gente consegue cobrar. Eu passei muito tempo cobrando alguns dos meus fornecedores quando eu trabalhei, quando eu faço ou quando eu fiz consultorias para projetos sustentáveis, onde a certificação exige que você tenha um conhecimento maior e passe uma informação mais detalhada. São horas ao telefone até que você chegue na pessoa certa e consiga informações sobre esse problema ou sobre esse produto, né? Às vezes é um problema, às vezes é só uma questão de informação.
se transforma em um problema quando a indústria não está preparada para fornecer esse tipo de informação. Informação. Não são todas as indústrias que fornecem. Eu passo por isso também. Exatamente. Exatamente. Não são todas que fornecem. Muitas acham que isso é uma invasão de segredo de indústria e tudo, mas existem muitas formas de se fazer isso sem revelar segredos de indústria, sem revelar problemas de processo ou às vezes eles não querem entender esse problema de processo, né? Alguma coisa que a gente sabe que está lá, mas não quer ver. Então, mas existem formas e hoje nós temos várias formas de chegar e reconhecer isso. No Brasil, isso ainda não está tão difundido, mas já existem marcas que estão preocupadas com isso. Então, nós temos a possibilidade de estar fazendo uma análise de ciclo de vida. E essa análise de ciclo de vida, eu acho que é importante a gente falar sobre isso com a questão de análise de ciclo de vida, ela não é só importante para nós, ela é importante também para a indústria, porque quando você faz uma análise de ciclo de vida de um produto, você acaba expondo para eles alguns pontos cegos que talvez possam melhorar, exatamente, não possam melhorar isso dentro da cadeia produtiva deles, algo que pode estar sendo contaminado ou que pode estar sendo usado de uma forma incorreta. Por exemplo, quando você fala da água, né? Quando você pensa na indústria, às vezes a indústria fala assim, não, a gente tem reutilização do ciclo de água, a gente trata a água e a gente reutiliza no nosso processamento. Legal. Quando que você trata essa água? Quando que você retira essa água do processo? Porque, às vezes, a quantidade de água que você trata no final do teu processo, ela é muito maior do que se você tratasse a água no meio do processo e, de repente, o resto do processo, ele não polui tanto e ele não precisa de um tratamento tão avançado e o volume de água tratado é menor daí. Então, é menos caro para a indústria, poupa energia. Então, você entender quando e como você está poluindo o teu processo ou aonde acontece e como você pode estar tratando isso, é uma resposta que a análise de ciclo de vida traz para a indústria, né? Então, e a economia, assim, a gente está no mundo capitalista, todo mundo quer saber do dinheiro no bolso, o lucro que vai ter, né? Mas se a gente consegue alinhar, e esse é o nosso objetivo, né? Juntar a parte da sustentabilidade também dentro dessa parte do custo, do ganho, né? Para que isso também seja sustentável economicamente. Porque não adianta, né? Ser só um sonho, que é aquilo que você falou dos tipos de empresa, né? E não ir para a prática. Isso daí é bem legal de ser colocado. E aí, o que essa indústria ela consegue fazer para facilitar a vida de todo mundo, né? Para facilitar esse reconhecimento, né? Exatamente. Então, o que a indústria pode facilitar? Ela pode fazer uma análise de ciclo de vida do produto dela. Esse documento ele é feito por empresas qualificadas que fazem toda a análise do processo desse produto e ele pode ser feito de 3 formas. Ele pode ser feito do berço ao portão, que seria a extração, até a entrega desse material para quem vai fazer a distribuição. Depois ele pode ser do berço ao túmulo, que seria todo o processamento, mais a cadeia de uso e o descarte desse produto. E pode ser do berço ao berço, que é o que a gente está vendo na tela, que é cradle to cradle, que seria essa reinserção na cadeia. Então, são esses 3 tipos de análise de ciclo de vida que são feitos. Ela analisa cada item que entra e sai desse processo para criar um produto. E ela é um estudo muito completo que traz, como eu falei para vocês... Oi? Ela é tida como uma certificação? A análise de ciclo de vida é uma documentação sustentável. Ela pode ser transformada em uma certificação quando ela vira uma declaração ambiental de produto, que é uma segunda etapa dessa análise de ciclo de vida. Quando você faz a análise de ciclo de vida, você já traz a transparência
dessa indústria, né? E Aham. ele pode ser, e a indústria não precisa ter medo de fazer análise de ciclo de vida, porque todos os segredos de indústria, eles são preservados quando esse material é publicado. Então, a publicação do material, ela traz o que é informação sobre os impactos desse material no meio ambiente, mas ele não precisa falar nenhum segredo de indústria. Isso é poupado na análise de ciclo de vida publicada. E a declaração ambiental de produto, ela daí é uma certificação e ela é feita internacionalmente. Existe um banco de dados para todos os produtos que passam por uma declaração ambiental de produto e esse processo começa na análise de ciclo de vida, então ele tem um padrão a ser seguido depois para complementar as informações da análise de ciclo de vida e então ele passa por uma auditoria e recebe essa certificação daí, né, que é a declaração ambiental de Que produto. legal. Olha, a Brasiliana Biojoias está falando interessante. E é muito interessante mesmo. Sim, o pessoal está interagindo bastante, mandando um monte de coraçãozinho. Então, quem estiver gostando, mande coraçãozinho, que a gente gosta mesmo. E aí, agora, nesses nossos 10 últimos minutos finais, derradeiros, ai, já está acabando. Eu queria que você falasse pra gente, Sami, do mundo ideal. Tá todo mundo aí falando do mundo ideal, da casa ideal, do que gostariam de estar tendo dentro de casa, das sensações, das experiências. E o que a gente tem a ver com isso, né? Qual é esse mundo ideal? O que a gente pode falar, colocar dentro da sustentabilidade, obviamente, dentro dessa nossa linha de materiais sustentáveis, materiais que a gente vai usar na construção. E aí as pessoas veem mais a parte de revestimento. Mas eu digo que material sustentável é desde tudo, gente. Começou a obra, dá para fazer uso de materiais sustentáveis, mesmo que eles não sejam vistos. Mas eles precisam ter qualidade para que eles não sejam vistos nunca mais. Porque se não tiver qualidade, daqui a pouco vai ter que dar o jeito dele aparecer. Exatamente, ele vai aparecer de alguma forma. Isso. Para mim, assim, dentro de materiais, o que é o mundo ideal? É aonde a gente vai transformar tudo que é rejeito dos produtos, seja do processamento ou seja depois que a gente termina essa utilização, essa vida útil do produto, que ele seja reinserido na cadeia. Para mim, primeiro, esse ponto é um ponto bem crítico, porque nós precisamos dar conta dos nossos resíduos. Tudo gera resíduo. Então, a gente trabalhar com materiais e reinserção desses materiais é muito importante. Quando a gente fala sobre energia, né? Trabalhar com indústrias que estejam preocupadas com poupar energia, com poupar os nossos recursos, isso é também o ideal. A gente fala que ainda é necessário, ainda existe uma dependência muito grande de combustíveis fósseis dentro da indústria, mas a gente tem que olhar as alternativas. Alternativas existem, elas estão barateando com o tempo. E também existem outras qualificações de energia, né? A gente já consegue ver indústrias que estão trabalhando com bioenergia. Então, tudo isso é importante. É um momento doloroso para a indústria, né? Fazer essa mudança. Até se você puxar uma outra imagenzinha que eu tenho ali do S, a curva S, é justamente... que não vai dar para ver. Não vai ficar bem, não ficou legal a visualização. Mas se você olhar essa curva, eu vou colocar isso aqui essa curva S é o quê? É a indústria acostumada do jeito que ela tá, ela progride, ela tá no maior sucesso, aí chega ali, ela precisa se reinventar. E aí é onde a gente tem a oportunidade de trazer esse mundo ideal. Se reinventar aqui e fazer com que você traga novos processos, novas formas de trazer energia, poupar recursos, talvez mudar o recurso que você está utilizando, que hoje já existem talvez substitutos que possam trazer tanta qualidade quanto ao que você está utilizando, com mais eficiência, com mais respeito ao meio ambiente, e depois você reinicia essa subida. Então essa curva S, ela deveria ser constante.
na indústria de tempos em tempos ele passar por esse meio do furacão ali, aonde existe esse um ciclo de parou, pensou transformação, né? exatamente, parou, pensou, reinventou, porque é necessário. As coisas Uhum. se modernizam, as coisas precisam ser repensadas e precisam estar reagindo às nossas necessidades atuais. Muito bom, muito bom. E tem Então, um outro grau, tem mais duas imagens aqui. A gente vai falar delas? ah, tá. Não, volta naquela imagem, então, da questão do impacto para a gente falar um Aqui pouquinho de não. indústrias. Essa não, Essa né? é. Ah, a gente pode falar sobre essa rapidinho. Esse gráfico, ele mostra ali na esquerda aonde você pode estar começando, é onde você trabalha com porque a sustentabilidade, ela é isso aqui, ó. Vamos imaginar que a sustentabilidade é essa linha do meio, tá? Quem não está trabalhando com a sustentabilidade está negativando as nossas ações no planeta. Então, você está sendo. Se você não é sustentável, você não está nem neutro, você está prejudicando. Você é aquela pessoa que prejudica, que é negativo, que está degradando, que não está incentivando uma melhor interação do ser humano com a sustentabilidade. A sustentabilidade é o mínimo que deveríamos estar fazendo para que possamos trabalhar de uma forma interessante com o meio ambiente. Então, é o mínimo de respeito que nós devemos ter com o meio onde nós vivemos. E tem essa parte direita que é regenerativa. A regenerativa é quando a indústria passa a ter uma ação ainda mais em cima da neutralidade. Ela consegue deixar ainda mais positiva a interação com as pessoas, a interação com o meio ambiente, quando ela faz mais do que é esperado, quando ela, de repente, trata a água que ela utilizou no processo de uma maneira melhor e, além disso, ela devolve essa água para o rio e ela cuida desse rio, ela toma conta desse rio, cuida do meio ambiente, entendeu? Então, ela passa a ser regenerativa. Exatamente, ela faz parte desse mundo ideal, que é um mundo regenerativo, onde a gente constrói, mas a gente cuida. Então, a gente entende que nós precisamos trazer um benefício a mais. E trazer esse benefício a mais para pessoas também, né? Quando a gente fala em sustentabilidade, é o mínimo para não prejudicar a pessoa de uma forma que ela esteja interagindo com esse meio ambiente construído com esse produto. Quando você fala em regenerativo, ela traz essa saúde a mais para a pessoa quando ela está nesse meio ambiente. Ela traz coisas além do que o esperado, né? Ou o mínimo. Então, isso que o é mínimo necessário, né? Mais do que o mínimo necessário, exatamente. Agora, a B Costa está falando aqui que essa parte regenerativa, ela vem mesmo para dar um equilíbrio entre esses dois lados do gráfico, né? Eu achei bem colocado. Exatamente, com certeza. Isso, né? Só que a gente precisa de mais indústria regenerativa. Aí no gráfico ficou muito equilibrado para ficar bonitinho. Mas a gente sabe que a gente tem muita gente aqui e menos pessoas nessa parte regenerativa. Mas é o nosso ideal, então a gente faz do jeito que a gente quiser. Exatamente, né? Agora... Então essa interpretação que essa parte regenerativa também é uma novidade na arquitetura. Isso se você olhar empresas mais avançadas ou gigantes da arquitetura internacional, eles já falam muito sobre a arquitetura regenerativa, que é justamente essa arquitetura que ela vai além, né? Aquela fachada que ajuda a filtrar o ar, a poluição do ar, ventilada, sabe? Fachada ventilada, Ontem eu participei de uma live lá no YouTube falando exatamente de revestimentos sustentáveis. E agora faltou o nome, mas o pessoal até da Eliane que está fazendo um dióxido de titânio, que forma uma película que eles colocaram no revestimento, tanto para fachada ventilada quanto para piso principalmente de área médica e tal, que purifica em 99%. É muita coisa. Né? Não tem nada falando do coronavírus, porque isso é muito recente. Mas até H1N1, eles já fizeram estudos e combate, sabe? Dá uma melhorada no negócio. Eu gostei pra caramba. Né? Exatamente.
Isso é um mundo que parece um pouco distante, mas a gente não deve pensar nisso como distante. A Não, gente de deve jeito pensar isso nenhum. como uma progressão e de um futuro próximo, porque nós É, já temos isso no nosso presente. Então, assim, cada se vez os mais grandes próximo. já estão fazendo, chega logo, né? Chega logo e É, é. a gente precisa dar essa incentivada, né? A gente Incentivada. É precisa por isso que a gente está incentivar. aqui hoje, Sami. Por isso que a gente está aqui. Porque tem muito aluno que, quando eu falo muito aluno, tem aluno de graduação aqui, que daqui a pouco vai ser engenheiro civil, e já tem engenheiros civis que são alunos de mestrado, doutorado. O Tiago acabou de entrar do ambiente edificado. Ele está fazendo doutorado nessa parte de sustentabilidade na construção, lá na UFRJ. E esse pessoal estar presente, estar aqui compartilhando desse momento, isso é muito importante, porque eles são o futuro. Daqui a pouco, eles que vão estar na indústria, eles que vão estar na frente da construção, são eles que vão fazer esse negócio girar. Então, se vocês querem aí, ó, Exatamente. sobe o coraçãozinho, gente. Sobe o coraçãozinho que a gente gosta, o pessoal está curtindo. Faltam 4 minutos para a gente terminar. Finaliza aí para a gente. O que que Então. você acha? Eu coloquei essa foto porque é a última aqui das que você me mandou, mas se você não quiser falar, tudo bem. Não, eu acho que até vale a pena a gente reiterar justamente como a gente começou, né? Aham. Qualificando a indústria. Então a gente vê ali aquele coraçãozinho cheio de folhas, que a gente essa indústria que ela é o ideal, mas ela não consegue viabilizar essa produção e tudo, né? Ah, tá. As 4 Então, é alto indústrias. impacto com baixo lucro. A gente não consegue viabilizar isso. A gente precisa ter esse equilíbrio. Então, Hum. quando a gente fala no quadrante abaixo, é aquela com baixo impacto e baixo lucro. É aquela que não devia nem estar produzindo, que a gente não sabe o que está fazendo ali, que não devia estar mais Nem no participando do mercado. mercado. Exatamente, né? Então, pensar na indústria dessa forma. É bom a gente deixar essas 4 interações, porque a gente começa a qualificar na nossa mente as indústrias e os materiais que a gente está usando. E depois a gente tem esse alto impacto e alto lucro, que é quando a gente consegue viabilizar esse produto e ele tem um propósito muito bom. Então a gente tem propósito e a gente tem lucro, e isso consegue fazer com que o alcance na cadeia, com o impacto na cadeia, porque daí ele acaba impactando concorrentes também, faz a indústria correr Claro, atrás. foi querer, né? Então, tudo isso é, é muito importante. E tem aquele produto de baixo impacto com alto lucro, que ele não tem onde a gente consegue lucrar bastante com a inovação, com coisas que são rapidamente adotadas pelas pessoas e que ele já conseguiu viabilizar num primeiro momento. Então, ele não tem aquele perrenguezinho, né? Que a indústria precisa passar para conquistar um mercado, né? Ele já nasce com o mercado conquistado e isso é muito importante. Então ele Muito bom. tem um propósito bem grande. Então, a gente sempre pensar em impacto e rendimento. Isso é importante de alinhar entre produtos. E a gente Uhum. está sempre pensando em avaliar a indústria e cobrando a indústria Né? Em do que falar a em gente cobrança, o precisa. Instagram acabou de avisar, tá me cobrando que a gente tem que terminar, porque senão Tudo vai bem. cair a nossa live. Sami, muito, muito obrigada. Só tenho a agradecer. Tenho a agradecer todo mundo. Pessoal, eu não li tudo que vocês colocaram. Não sei se eu vou conseguir ler, porque esse negócio agora vai para o feed. Eu não sei como é que vai ser. A galera da UF, que está aqui ainda, que colocou a hashtag UF, alguns eu já conheço, outros não. Então, o que eu peço para vocês? Mandem uma hashtag UF lá para o meu direct para eu saber quem que veio, porque eu vou dar certificado ao final do mês de quem estiver participando, porque eles estão sem aula. Então, a gente dá atividade para esses meninos fazerem. Ó, uma Tá boa bom? aula Sabe, hoje. não é? Se Muito despede do obrigada, pessoal. Isa. Muito, muito, muito obrigada mais uma vez, tá? Espero que seja a primeira de muitas. Viu? Muito obrigada mesmo, gente. Adorei a participação. Uma coisa que eu adoro falar é materiais, então muito obrigada pela oportunidade de trazer aqui mais conhecimento. Muito, muito obrigada. Gente, beijo. Beijo, Amanhã tem mais gente. live, hein? Brigadão. Tchau.